Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos meditando o livro de Fulton Sheen, A Vida Vale a Pena Ser Vivida. Estamos na página 169, capítulo 20. O tema de hoje é forte. O tema de hoje é forte. Segundo o livro, o tema seria o comunismo e a igreja. De fato, existe algo no mundo que poderíamos classificar como autoritário: o comunismo. Sem dúvida alguma, é um sistema autoritário. Então, só para te situar um pouquinho, existem países que são totalmente comunistas. Por exemplo, se você vai lá numa Coreia do Norte, você vê um autoritarismo muito grande, onde o povo não pode... Aqui, por exemplo, você assiste o canal de televisão que você quiser, lá não. Lá é o que o governo autoriza. É só o que ele deixa você assistir. Lá, por exemplo, não tem rede social. Lá não tem Facebook, Instagram... Não, lá não tem essa liberdade toda, porque você estaria sendo muito livre para expor sua opinião, para expor o seu pensamento. Não, lá você não pode expor sua opinião, expor o seu pensamento. Então é um sistema totalmente autoritário. O que é autoritário? Você não tem liberdade. Você só pode fazer o que a gente quer que você faça. Você tem liberdade desde que faça o que a gente, o governo, os poderosos. O que a gente quer que você faça, você vai fazer. Se você precisa mandar, às vezes, até um recado para alguém da sua família, tem que pedir autorização para o governo. É tudo que a pessoa faz é vigiado, tudo que a pessoa faz é constantemente vigiado, 24 horas. As pessoas não têm liberdade para fazerem o que querem. Eu pergunto para vocês, é gostoso um sistema desse? É bom, né? Outra coisa, num sistema desse não tem a fé católica. Não tem a fé católica, porque o verdadeiro Deus é o Estado, é o governo, é o partido. Este é o verdadeiro Deus. Não tem espaço para fé. Não tem espaço para religião, até porque a religião iria destruir tudo isso. Por quê? Ela iria acender luz no coração das pessoas, ela daria inteligência para as pessoas. A fé, elas vão fazer com que as pessoas se oponham a esse sistema, e então a fé não é boa para nós, a religião não é boa para nós, a não ser que seja a nossa religião, a religião onde nós somos os deuses. Então você me adora. Gente, muito igual ao que aconteceu tantas vezes na Sagrada Escritura, onde o próprio governante era adorado. Veja lá na época de Daniel, por exemplo, o rei queria ser adorado, oferecia incenso para o rei, e ninguém tinha liberdade para fazer uma outra coisa que o rei não quisesse. Meus queridos, eu estou pegando bem leve, tá? E eu preciso pegar leve, que senão sou preso no outro dia. Então é uma pregação importante, mas que eu tenho que falar, mas pegarei bem leve. Mas é um sistema terrível. É um sistema que oprime as pessoas. É um sistema que tira a liberdade das pessoas. É um sistema que a igreja já condenou, tá bom?
Papas já condenaram esse sistema. Não é possível você ser cristão e participar de um sistema desse. Não, não é possível. E agora, já para eu fechar o parênteses, para a conversa já não começar a se estender logo de cara, eu estou dizendo para você de países que já existem, eu falei só um, mas tem outros. E se aconteceu lá, todos os países outros, essa praga pode chegar. Porque é uma verdadeira praga. Se o povo dorme, essa praga entra. Se o povo perde a fé, se o povo não batalha com as armas de Deus, essa praga entra. É uma verdadeira praga que destrói a liberdade e tira Deus completamente da jogada. Você não tem escolha. Ou você é obediente ao partido, ou você vai ser jogado fora, ou você vai ser cancelado, ou você vai receber punições. É assim que funciona. É assim que funciona. Abramos os olhos. E cuidado. Quando eu falo de um sistema desse, eu pergunto para vocês, é ruim esse sistema, sim ou não? Sim, você queria morar num lugar desse? Agora, se você perguntar para as pessoas que moram lá, nem todas dirão que é ruim. Porque elas estão tão dentro. Foi feito tanta mentalidade, que muitas delas já são escravas mesmos, robôs. Acostumaram em não ter liberdade. E olham como se, não, a gente está sendo cuidado pelo governo, o governo cuida da gente, o governo ama a gente, o governo... Elas já acostumaram. Perderam o senso de crítica, perderam não tem Deus, não tem fé, não tem nada, e não estão nem aí com a perda da liberdade. Paro por aqui, para começar, né? Então, mas qual é a essência desse partido? Qual é a essência desse sistema? É o autoritarismo. Você faz o que eu mandar. Você tem que fazer o que o governo mandar. E qual é a essência do autoritarismo? Eu diria que é tripla. Submete a mente ao dogma. Então você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar, então é como se fosse um dogma. Você tem que acreditar, você tem que seguir esses padrões, você tem que seguir esses pensamentos, você tem que seguir tudo isso daqui. Segundo, faz do medo a base da obediência. Então tem um medo. As pessoas vão começando a obedecer por medo, porque se eu não obedecer eu vou ser preso, se eu não obedecer eu vou receber punição, se eu não obedecer eu não vou poder comprar, se eu não obedecer eu não vou poder ir para tal lugar, se eu não obedecer então a pessoa vai entrando no sistema por medo. Então primeiro, o que é a essência desse autoritarismo? Submete a mente ao dogma, a pessoa acredita naquilo. Segundo, faz do medo a base da obediência, obedece por medo, ela tem medo de viver outra realidade. Terceiro, destrói a liberdade do pensamento. A pessoa não tem liberdade para pensar, ela não tem liberdade para discordar. Gente, como é que nós podemos viver num mundo desse? Como é que podemos aceitar um sistema onde não permite a liberdade de pensamento? Todos nós temos que ter liberdade de pensamento. E me parece que isso já está começando a chegar para o lado de cá. Porque de quando em quando a gente escuta pessoas que querem cercear a nossa liberdade
de nos expressar, de pensar diferente. Então veja, minha gente, abra os teus olhos. Essa pregação é para abrir os teus olhos. Você precisa entender que existem sistemas diabólicos, e nós estamos falando de um deles aqui, aonde você vai perdendo a sua liberdade, vai obedecendo por medo, vai aderindo a um dogma, vai aderindo a um conceito, e o mais terrível, você vai perdendo a sua liberdade de pensamento, ou seja, você não pode pensar contrário. Você tem que pensar como eles pensam. Como eles quem? O partido? O governo? Esse ou aquele? Mas espera aí. Deus me fez livre. Nem Deus me obriga a ser dele. Nem Deus me obriga a alguma coisa. E esse sistema é opressor. Deixa muitas pessoas na escravidão. Você está entendendo um pouquinho do perigo disso? A igreja não tem nenhuma dessas características. Não poderia tê-las, porque nosso Senhor vivia em meio ao autoritarismo. Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é esse sistema opressor. Jesus vivia neste sistema. Jesus viveu numa época onde os ditadores da época mataram crianças abaixo de 2 anos. Jesus viveu numa época onde se colocava as pessoas numa cruz para deixar medo na população. Por que pregava-se numa cruz? Para que todos ficassem com medo. Se você não fizer o que a gente quer, olha o que vai acontecer com você. Então as pessoas faziam por medo. Ninguém podia pensar diferente. Jesus sabe o que é um sistema autoritário. As pessoas entre as quais viveu estavam sob o poder dos romanos. Além disso, todos os fariseus eram autoritários. Então Jesus sabia bem o que era autoritarismo do lado dos romanos, um sistema autoritário dos romanos, que obrigava o povo a pagar imposto, que roubava do povo. Porque ele ilude, esse sistema ilude que vai deixar todo mundo na mesma condição. Mentira, são eles que são os grandes ricos, e o povo que tem que manter isto. Pode olhar em todos esses sistemas, diz que há igualdade para todo mundo, diz que todo mundo vai ter os mesmos privilégios, diz que todo mundo vai ter mentira. Eles estão com a grana altíssima, super ricos, poderosos, e o povo numa classe muito inferior. Jesus sabe o que é a opressão dos romanos. É tão verdade que eu estou falando, porque eu já disse isso para vocês, esperavam o Messias que ia libertar Israel de Roma. O povo de Deus de Roma, eles esperavam isso, esperavam um Messias político, um Messias que fosse libertar dessa escravidão de Roma. Ninguém suportava mais, gente. Jesus viveu num período autoritário. E por outro lado, para não bastar, do lado religioso também havia autoritarismo. Os fariseus eram autoritários. Os saduceus eram autoritários, os sacerdotes eram autoritários. Jesus sabe o que é autoritarismo. Quando o Senhor fundou sua igreja, naturalmente fez dela uma fortaleza contra todas as formas de autoritarismo. Preste atenção, quando Jesus fez a sua igreja, Ele não queria que na igreja estivesse autoritarismo. Observe como ele contrasta a sua igreja e como seria sob o comunismo.
Mateus 20, 25, 27. Sabeis que os chefes das nações a subjugam. Isso aqui talvez seja o retrato do comunismo. Sabeis que os chefes das nações a subjugam. E os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Jesus está falando, este é o sistema do mundo, este é o sistema anticristão, este é um sistema político terrível, mas entre vós não pode ser assim. Como é que Jesus quer que a sua igreja seja? Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo, e o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Gente, olha que forte isso aqui. Enquanto no sistema do mundo, enquanto no sistema comunista, por exemplo, que é o nosso exemplo aqui, todos têm que obedecer ao rei. Jesus quer uma igreja que não seja autoritária. Ou seja, o rei, o maior, tem que servir o menor. Está entendendo, sim ou não? Seria um perigo se Jesus deixasse o autoritarismo entrar na nossa igreja. Ou seja, as pessoas começariam a ser obrigadas a serem cristãs. Não, você não tem escolha, você é obrigado a ser cristão. E aí, como é que ia fazer isso? Medo, ia colocar medo. Então se você não fizer, vai isso, aquilo outro, ia colocar medo. Então muita gente seria cristã, mas não por amor, não por liberdade, mas por pressão, por medo da autoridade, por medo disso, por medo daquilo, e não teria liberdade de pensamento. Não teria liberdade de escolha. Jesus não queria isso. Quem estiver na igreja tem que ser porque quer. Quem estiver na igreja tem que ser um ato livre. É por isso que você nunca pode obrigar alguém a estar dentro de uma igreja. Os únicos que você pode obrigar é o teu filho, as crianças que ainda não têm poder de decisão, e então ali até uns 14, 15, 16 anos, você pode falar, vai para a igreja sim. Ah, mas não quero, mãe. Não, você vai para a igreja sim. Você está educando, você está formando. Porque aí você fala, mas eu não posso obrigar meu filho. Claro que pode. Você não obriga ele a escovar os dentes quando ele não quer escovar os dentes. Você não obriga ele a tomar banho quando ele não quer tomar banho. Você não obriga ele a comer quando ele não quer comer. Então se é para respeitar a liberdade do filhinho, então você teria que, o filhinho diz para você, mas não quero comer, mãe. Tá bom, filho, tenho que respeitar a sua liberdade, você não vai comer. Mamãe, eu não quero ir para a escola. Ah não, então tá bom, filho, eu tenho que respeitar a sua liberdade, então você não vai para a escola hoje. Não, mamãe está educando. Então na fase da educação, não é que o filho não é livre, é que você está ensinando ele como agir com a liberdade. Ele ainda não sabe usar a liberdade. Então você está ensinando, vai sim, porque você precisa entender a importância disso. Agora, depois que a pessoa atinge a maioridade, aí não dá mais para obrigar. A pessoa já tem um poder de escolha. É por isso que Jesus, quando ele disse, se alguém quiser me seguir, veja, se alguém quiser, ninguém é obrigado. Então quando a gente vai chamar alguém, a gente não pode dizer, não, você tem que ir para a missa, você tem que ir, não, ninguém tem que ir. Você quer ir, vamos, é bom demais. A pessoa pode dizer sim, a pessoa pode dizer não. A gente vai ter que respeitar. Porque Jesus não queria que alguém tivesse obrigado aqui. Estando obrigado, você não estaria por amor. E para Deus não vale nada. A igreja não é autoritária. Na igreja não tem autoritarismo. Ah não, Frei, na minha igreja tem sim. Não, aí você está falando talvez de uma pessoa que talvez tenha no seu ser um ser meio que autoritário. E aí é outra coisa, isso é problema dessa pessoa, é problema desse sacerdote, é problema desse coordenador, aí é outra coisa. Eu estou falando da igreja como corpo místico de Cristo. A igreja não é autoritária. Você está obrigado aqui hoje? Alguém te obrigou? Você está aqui por quê? Porque você quer. Amém? Como o Senhor nos salvou do autoritarismo? Vamos
contrastar aqui as 3 características do comunismo com as 3 características da igreja. Primeiro, o Senhor estabeleceu uma igreja onde não obedecemos a um sistema. Você não obedece a um sistema, mas você obedece a uma pessoa. Obedecemos ao Papa, obedecemos ao bispo, obedecemos o magistério da igreja. Em segundo lugar, na igreja, a base de nossa obediência não é o medo, mas o amor. Você não obedece por medo, você obedece por amor. E finalmente, na igreja, a liberdade de pensamento é assegurada pela reverência à verdade. Nós vamos entender mais isso. Examinaremos em primeiro lugar os dogmas. No comunismo e em qualquer outra forma de autoritarismo, é preciso submeter-se a um sistema, uma rede muito complicada de códigos, diretrizes e ordens muito bem abstratas. Os católicos não aderem a um sistema de dogmas. Mas como assim, Frei? Eu não tenho que acreditar na fé, eu não tenho que acreditar nos dogmas. Sim, calma, mas você acreditou nisso livremente. Ninguém obrigou você a acreditar, não é assim? Nesses sistemas, se você não acredita, você está fora. Nesses sistemas, se você não acredita, você recebe punições. Não, calma. Os católicos não aderem a um sistema de dogmas. Como assim? Começamos com uma pessoa, a pessoa de nosso Senhor, continuada em seu corpo místico, a igreja. Então, o que é fé? Olha que lindo isso. A fé é o encontro de 2 personalidades, você e nosso Senhor. Igreja Católica não é adesão somente a um sistema de dogmas. Então, o que faz você ser católico não é porque você acredita em dogmas. O que faz você ser católico não é porque você sabe a doutrina. Tem muita gente que sabe a doutrina e não está na igreja católica. Tem muita gente que pode acreditar no dogma e não está na igreja católica. Sim ou não? Tem gente que pode acreditar na Eucaristia. Eu acredito na Eucaristia, mas não vem numa missa. Tem gente que pode dizer, sim, eu acredito na Santíssima Trindade. Tem gente que pode dizer, sim, eu acredito que a Virgem Maria é virgem, mas nunca rezou um rosário, não ama Maria, não reza a ela, não fala com ela. Ou seja, tem gente aí fora que não vem para a igreja católica, que pode acreditar em vários dogmas. Veja, não é isso que faz você um verdadeiro católico. O que é a fé católica? O que é a fé? A fé é o encontro de 2 personalidades, você e Jesus. O que é ser católico? O que é fé? É quando você adere a Jesus e você começa a ter um relacionamento com Jesus. Isso é fé. Então, porque tem muitos que sabem a doutrina, sabe o dogma, mas não tem relacionamento com ele. Então isso não é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo, a verdadeira fé é isso, é o encontro com Cristo, é o relacionamento com Cristo. Isso é o verdadeiro cristão. Isso é a verdadeira fé. Eu me relaciono com ele e ele se relaciona comigo. Isso é a verdadeira fé. Bem diferente do sistema autoritário. Você não se relaciona com... Você se relaciona com um sistema. Não, na igreja católica você não se relaciona com um sistema. Na igreja católica você se relaciona com Cristo. Entendeu? É diferente ou não é?
Então, nesses sistemas, você se relaciona com as leis, você se relaciona com os dogmas. Existe uma lei, você tem que cumprir, ponto e acabou. Igreja católica não é isso. Igreja católica não é obedeça essa lei e pronto e acabou, siga o direito canônico e pronto e acabou. Não, Igreja católica não é isso, não é só isso. Claro, tem as leis, claro, tem as doutrinas, claro, temos os dogmas, mas Igreja católica, cristianismo, a fé não é só a observância de normas, a observância de leis, a observância disso e daquilo, pode ou não pode. Não, a fé católica é relacionamento com Cristo. Isso é a fé. Então não é um relacionamento com um sistema, é relacionamento com uma pessoa. Amém? Não há adesão a um dogma abstrato, mas comunhão com uma pessoa que não pode nos enganar e nem ser enganada. Então, isso é a verdadeira fé, é uma comunhão com uma pessoa que não nos engana e não pode ser enganada. Ele tanto não engana você, como ele não pode ser enganado. O autoritário começa com uma linha partidária. Nós começamos com nosso Senhor, Filho do Deus vivo, que disse: eu sou a verdade. Em outras palavras, a verdade é identificada com sua personalidade. Nesses sistemas do mundo é um partido, você tem que tomar parte de algo. Na Igreja Católica, você adere à verdade e não a um sistema. Você adere a uma pessoa. Você não tem parte com ninguém. Na Igreja Católica, na Igreja Cristã, você não tem parte com ninguém. Você é de Cristo. Lembre-se de que quando você era criança, como você entendia seu lar? Como uma soma de comandos dados por sua mãe ou seu pai? Não. Era o amor de suas personalidades. Então você não entendia o seu lar quando você era criança como mamãe mandando e desmandando, papai mandando e desmandando. Não. Você entendia o seu lar como amor. Nossa fé, portanto, está em primeiro lugar em Cristo, que vive em seu corpo místico, a igreja. Nossa fé nas doutrinas é apenas secundária. Então veja, a doutrina é importante, claro, mas ela é secundária. Você não pode pegar a doutrina e colocar na frente de Cristo. Primeiro vem Cristo. Depois vem a doutrina, os dogmas. Você está entendendo? É uma pessoa. Você não ama algo abstrato. Você não ama algo invisível. Você ama uma pessoa. A fé cristã é o segmento de uma pessoa. Se nosso Senhor não as revelasse, não acreditaríamos nelas. Mas se o perdêssemos, perderíamos nossa crença. Então quem vem primeiro? A doutrina ou o Cristo? Primeiro vem o Cristo, Ele vem primeiro. Então na fé cristã, Ele vem primeiro. Gente, mas por que eu estou falando isso? Porque tem gente que sabe muito. Tem gente que sabe muito de igreja. Tem gente que sabe muito de Bíblia. Tem gente que sabe muito de catecismo. Tem gente que sabe muito de documento, mas não sabe nada de relacionamento com Cristo. Você está entendendo? Sim ou não? Essa pessoa não tem vida de oração. Essa pessoa é muito inteligente. Essa pessoa sabe desbancar um padre. Essa pessoa sabe desbancar um teólogo, mas ela não tem oração, ela não tem vida de oração, ela não tem relacionamento com Cristo. Então ela não entendeu nada da fé. Primeiro vem Cristo. Diga comigo, primeiro vem Jesus.
Todo o resto é secundário. Por isso que na igreja a oração é o mais importante, porque é na oração que você conhece Jesus, é na oração que você entra em comunhão com Jesus, o resto é secundário. Tem que estudar, e a gente mesmo, quantas vezes eu aconselhei vocês, nós temos que estudar, nós temos que ler Bíblia, nós temos que ler Catecismo da Igreja Católica, mas isto é secundário. Primeiro eu tenho que ter relacionamento com Cristo. Então, se vamos colocar numa ordem de hierarquia, primeiro reze, primeiro adore, primeiro fale com teu Deus, primeiro diga para Ele quem você é e escute Ele para ver o que Ele te fala. Primeiro se relacione com Cristo, primeiro ame Cristo, primeiro adore Cristo. Segundo, estude seus preceitos, suas doutrinas, precisa aderir também aos seus dogmas, à sua doutrina. É claro, não é possível você aderir Jesus sem aderir sua doutrina, obviamente. Quem adere a Jesus vai aderir o que Ele falou, sim ou não? Porque se você diz que adere a Jesus e não obedece os mandamentos, você então é um mentiroso. O próprio João fala isso. Aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda os mandamentos, é um mentiroso. A verdade não está nele. Então veja, eu não estou me desfazendo do dogma, eu não estou me desfazendo da doutrina, eu não estou dizendo que ela é importante. Quando você aderir a Cristo, a doutrina vai ser automática, o dogma vai ser automático. Porque você ama tanto, e você ama então tudo que Ele fala, tudo que Ele ensinou, porque você tem certeza que Ele não vai mentir para você. Une-se a Cristo a doutrina, a moral, o dogma, a liturgia, a crença. Ele é o objeto da fé, não um dogma. Então você precisa... Na nossa igreja tem doutrina, na nossa igreja tem moral, na nossa igreja tem dogma, na nossa igreja tem liturgia, na nossa igreja tem tudo isso, mas tudo isso precisa estar unido a Cristo, porque senão se esvazia. Está entendendo? Se você entender isso, você vai ser um verdadeiro católico, um verdadeiro cristão. Você certamente já ouviu alguém dizer: eu não quero nenhuma igreja entre mim e Cristo. Talvez você já ouviu alguém dizer: mas por que eu não posso falar com Deus diretamente? Eu não preciso de igreja para isso. Não há nenhuma igreja entre nós e Cristo. A igreja é Cristo. Entendeu ou não? Não é que a igreja está entre você e Cristo. Não é que você precisa passar pela igreja. Não, a igreja é Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Paulo estava perseguindo os cristãos, e Jesus aparece para Paulo e fala: você está me perseguindo, Paulo. Mas como assim eu estou perseguindo? Você está me perseguindo, porque eu sou a igreja. Quando você persegue a igreja, você me persegue. Ora, a igreja não está entre ele e nós, mais do que meu corpo está entre mim e a minha mente invisível. A igreja é o que o Santo Agostinho chamou o Cristo inteiro. Portanto, sua verdade vivendo através das eras. Agradeça a Deus por sua fé na pessoa de Cristo. Ele é o eterno agora. Diga comigo: obrigado por minha fé, Jesus. Obrigado por minha fé, Jesus. Diga forte: obrigado por minha fé, Jesus. Obrigado por minha fé, Jesus. Outra objeção é feita: se você pertence à igreja, sujeita-se ao medo. Em todo sistema baseado no autoritarismo, o medo é a base da obediência. Então as pessoas obedecem porque têm medo. Por termos começado com a pessoa de Cristo, a base de nossa obediência não é o medo, mas o amor. Então na fé cristã, nós não temos medo. Tem muita gente que ainda diz hoje: vocês fazem parte da igreja porque os padres, a igreja fica colocando vocês com medo do inferno, e aí por medo do inferno todo mundo se confessa, por medo do inferno todo mundo vai para a missa, por medo do inferno. Não, eu não estou aqui por medo do inferno, eu estou aqui por amor a Deus. Na igreja não existe uma pressão psicológica
uma tortura psicológica, que se você não seguir as doutrinas, as leis, as normas, você vai ser punido de alguma forma. Você não pode amar o comunismo, mas pode amar uma pessoa. Não tem como amar o comunismo, porque como é que você ama o sistema? Você ama a pessoa. Gente, você não ama sistema, você ama pessoa. Entre nosso Senhor e nós existe um inseparável vínculo de amor. Nosso Senhor não comunicou a Pedro o poder de governar a sua igreja, até que São Pedro dissesse a nosso Senhor 3 vezes que o amava. Veja, na igreja não funciona com o medo, o amor lança fora todo medo. O que é a base da igreja é o amor. Pedro só foi capaz, Jesus só deu autoridade para Pedro quando Pedro disse: eu te amo, Jesus. Aqui que começa tudo. Quando é que você começa a ser cristão de verdade? Quando você começa a vir para a igreja por amor. Quando você começa a vir para a missa por amor. Ei, escuta o que eu vou falar agora. Tem muita gente que vem na missa de domingo, mas vem por obrigação. Esses não são verdadeiros católicos. Que bom que estão aqui, glória a Deus que estão aqui na igreja, são bem acolhidos, nós os acolhemos muito bem, mas muitos destes acham que são verdadeiros católicos, porque não faltam numa missa, mas muitos deles vêm só por obrigação, por desencargo de consciência, ou então por um certo costume que adquiriu, mas não vem por amor. Não vem por amor. Muitos destes, se o Papa dissesse assim: a missa de domingo deixa de ser preceito, agora você não é obrigado mais a ir para a missa, muitos destes deixariam de participar da missa de domingo, porque ela deixou de ser uma missa de preceito. Agora, para o que ama, não importa se é preceito, se não é preceito, eu estou aqui porque eu amo. Eu não estou aqui por causa de um preceito. O preceito é secundário. Dá para entender? Preceito é secundário. Eu não estou aqui porque o preceito manda. Isso é secundário. Eu estou aqui primeiro porque eu amo a Jesus Cristo. E porque eu amo a Jesus Cristo, eu venho para a missa, me encontrar com Jesus, falar com Jesus, adorar Jesus. É por isso que eu venho para a missa. Porque eu amo. E quem ama quer encontrar. Quem ama quer se relacionar. O poder de comandar na igreja vem somente da obediência a Cristo. A submissão dos católicos perante a igreja é como nossa submissão perante um de nossos amigos mais devotados. É como a obediência de um filho a um pai amoroso. Gente, na igreja você tem que entender assim: como que é a nossa obediência? É como a obediência de um filho a um pai amoroso. O filho não obedece o pai? Esta é uma obediência filial. Não sentimos nenhuma distância entre nosso Senhor e nós. À medida que um aluno se apega cada vez mais ao seu professor, quanto mais absorve as verdades desse professor, mais ainda se torna unido a ele, mais absorve também sua verdade. Da mesma forma, quanto mais o amamos e mais absorvemos sua verdade, tornamo-nos cada vez mais unidos a Cristo. Quanto mais conhecemos nosso Senhor e quanto mais obedecemos à verdade manifestada por meio de sua igreja, menos tememos. As Escrituras dizem: o amor perfeito lança fora o medo. Quanto mais sua verdade é nossa, mais o amamos. Gente, é assim que funciona. Quanto mais você ama Jesus, mais você conhece Jesus. E quanto mais você conhece Jesus, mais você ama Jesus. E porque você ama, você não tem medo. Então você não está aqui por medo. Você está aqui porque você ama estar aqui. Isso é muito importante. Relacionamento de amor. Onde que a igreja começou? O novo povo, né? Porque eu já expliquei que a igreja começou desde o Antigo Testamento. Mas o novo povo começou com Jesus e seus apóstolos.
Você entende que Jesus, o relacionamento, preste atenção no que eu vou dizer agora. Se o relacionamento com Cristo fosse secundário, se o mais importante fosse sua doutrina, o que Jesus faria? Jesus diria: terça-feira estarei pregando no Monte Tabor e eu quero que todos estejam lá, porque vou dar uma palavra, e todos iriam, e ele daria a palavra e voltaria para a sua casa. E de repente no outro dia, olha, final de semana vamos fazer um retiro, nós vamos para a sinagoga X e eu vou ensinar vocês determinadas coisas, faz o seu trabalho e casa. Jesus fez assim? O que ele fez? Chamou 12, e diz a Bíblia que chamou-os para ficar perto dele. Está entendendo ou não? Você está entendendo onde eu quero chegar? Isto é a verdadeira fé cristã. O ensinamento, a doutrina é secundária. O mais importante é você chegar perto de Jesus e começar a ter relacionamento com Ele. Por que chamou para perto de si? Para conviver, para se relacionar, para serem... Gente, a convivência chegou a um estágio tão bom, tão lindo, que chegou uma hora que Jesus chegou para eles e falou: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Uau! Relacionamento! Se Jesus pudesse chamar você, ele chamava você de quê? Desconhecido ou amigo? Porque para alguns católicos, talvez Deus diria: você é desconhecido para mim, porque eu não te vejo na adoração, eu não te vejo na oração, eu não te vejo na missa, você é um católico IBGE, você diz que é católico, foi batizado um dia, recebeu a Eucaristia um dia, recebeu a Crisma um dia, mas vai na igreja agora só quando morre alguém, só quando casa alguém, ou só quando tem alguma coisa dentro dessa igreja que te chama a atenção. Você não tem amizade comigo. Como é que Deus chamaria você? Amigo? A quem Deus pode chamar de amigo? Aquele que senta aos seus pés, para falar com Ele, para conversar com Ele, para se relacionar com Ele. E tudo isso não é possível você fazer só da sua casa. Você precisa de uma igreja para isso. Por quê? Você, como católico, tem a fé e tem a certeza de que Jesus está na Eucaristia. Então como é que você, como católico, sabendo que Jesus está vivo na Eucaristia, sabendo que Jesus está em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, presente na Eucaristia, como é que você vai ter amizade com Cristo sem ver a Eucaristia? Como é que você vai ter a intimidade com Cristo sem a missa? Não tem como. Para um católico não. Para os outros, de outras denominações, aí é outra história. Para um católico, não. Está entendendo, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga: você está entendendo, meu querido? Diga para ele: a fé é relacionamento com Deus. Muita gente nessa quaresma vai voltar à fé. E eu quero dizer o que com isso? Muita gente que tinha parado de conversar com Deus, muita gente que tinha parado de buscar a Deus, nesta quaresma você está voltando para Deus, você está voltando o seu diálogo com Deus, você está voltando o seu relacionamento com Deus. Muita gente está dizendo isso já: eu fiquei afastado. O que significa isso? Eu fiquei afastado tanto tempo da igreja, agora eu estou voltando. Agora você voltou à fé, porque você não tinha fé se você vivia afastada, sem relacionamento, sem oração. A fé é relacionamento com Jesus todo dia. Então, se você quiser se relacionar com Sócrates, você vai ter que ler os escritos dele. Você não tem como se relacionar com Sócrates. Se você quiser se relacionar com o filósofo X, se você quiser se relacionar com este ou com aquele, você vai ter que ler os escritos dele. Não, mas com Cristo não. Você não pode só ficar lendo o escrito dele. Ele quer que você fale com Ele.
Sócrates está morto, Cristo está vivo. Qualquer homem da face da terra está morto. Claro, quando eu digo morto, claro, a alma é imortal, mas não tem como a gente se relacionar. Isso não é permitido. Com Cristo você pode se relacionar. Por quê? Porque não está morto, está vivo. Vivo. Jesus está vivo. Aleluia. Não pode falar aleluia. Quando nos afastamos da fé, gente, olha, preste atenção nisso. Quando nos afastamos da fé, não é como se afastar do amor por um livro, por uma música, ou alguma coisa banal. Quando você se afasta da fé, é o afastamento de uma amizade, é o afastamento de um amor. Você está entendendo? Então, quando você se afasta da igreja, você não se afastou de uma instituição, você não se afastou de um livro, você não se afastou de um dogma, você se afastou de uma amizade, você se afastou de um relacionamento, você se afastou de Jesus. Abandonar a fé é abandonar um relacionamento. Abandonar a fé é abandonar uma amizade. Deus quer ser teu amigo. Pergunto a vocês: tem pessoas da família de vocês que já não vêm mais para a igreja? Sim ou não? O que eles fizeram? Quebraram uma amizade. Pergunte para eles: você é amigo de Deus? Eles dirão para você: claro que sou. Mas como assim? Por que você não vai ver o seu amigo? Por que você não conversa com o seu amigo? Por que você não se relaciona com o seu amigo? Abandonar a fé é abandonar uma amizade de amor. Portanto, nunca abandone tua fé. Nunca quebre essa amizade. Nunca quebre essa amizade. Eu realmente não consigo imaginar nada mais frio, paralisante, mais destrutivo para a razão humana e para a liberdade do que milhões de pessoas que se prostram diante da tirania dos outros. Eles dizem que agredimos o meio ambiente. Eles dizem que os católicos adoram Maria. Eles dizem que a igreja é contra a ciência. E veja, esses sistemas acusam a igreja, viu? Você está entendendo, sim ou não? Esses sistemas, eles acusam a igreja dessas coisas. Eles dizem: vocês agridem o meio ambiente. E aqui tem pano para manga, viu? Porque se endeusa... Não vou nem tocar nesse assunto. Eles dizem que os católicos adoram Maria. Eles dizem que a igreja é contra a ciência. Acusam. Agora a pergunta é: quem são eles? Inúmeros escravos e marionetes que se curvam diante do mito tirânico do eles. Esse povo que não quer aceitar a igreja, eles não querem, dizem que não querem obedecer à igreja, dizem que não querem servir à igreja, mas estão servindo o mundo, estão servindo o sistema tirânico. Então tem muita gente aí gritando liberdade, liberdade, e é escravo de um partido. Tem muita gente gritando liberdade, 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 e é um escravo, é uma marionete do que os outros querem que ele faça. O mundo ignorante. Eu não suporto mais nem ver jornal, eu não suporto, hoje eu estou ficando um horror de ver notícia, de ver, isso aí me dá
desespero de ver um povo que acha que é livre fazendo o que eles querem. Aí não queremos obedecer à igreja, não queremos, mas fazem tudo o que os outros ordenam, seguem os padrões, pensam igual, e se você começar a pensar diferente, você é cancelado. Pode prestar atenção no que o mundo está fazendo. Você tem que pensar como eles querem que você pense. E quando você está pensando igual eles pensam, eles gostam de você. A partir do momento que você expressa um pensamento, uma opinião contrária, você é cancelado. Isso já está começando a acontecer aqui. Você é amado por nós, até que você não pense contrário a nós. Não admira que as ditaduras tenham surgido para penalizar essa terrível escravidão, personalizar essa terrível escravidão. Esses milhões não aceitarão a autoridade de Cristo. Essas pessoas não aceitarão a autoridade de Cristo que ressuscitou dos mortos e que continua a viver na igreja. Sabemos a quem obedecemos. Eles não sabem a quem estão obedecendo. A verdade é essa, nós sabemos a quem nós estamos obedecendo. Quem que você obedece? Eu obedeço Jesus Cristo de Nazaré, vivo, ressuscitado. É este que eu obedeço. E quem que eles obedecem? Não sabem. Estão obedecendo padrões, estão obedecendo sistemas, estão escravos de um sistema que não conseguem mais sair. Abre os olhos, minha gente. Essa pregação aqui é muito importante para o tempo de hoje. Espero que ela não derrube do canal do YouTube. Acho que não, estou falando polido aqui, não é possível. Não é possível. Eles não sabem a quem estão obedecendo. Não podem identificar a pessoa ou objeto por trás do terrível anônimo eles. Mas nós cristãos, graças a Deus, obedecemos a nosso Senhor e à igreja. Veja, as pessoas do mundo de hoje estão obedecendo a pessoas anônimas. Então essas pessoas ditam as regras e todo mundo segue. Dita a moda, dita como você tem que vestir, dita como você... Você pode prestar atenção. Surge uma moda no TikTok, todo mundo está fazendo. Surge uma moda no Instagram, todo mundo começa a fazer. Surge uma moda de roupa, todo mundo começa a usar. Surge uma moda de... Quem dita tudo isso? Eles. Eles quem? A gente só obedece. A gente só segue a maioria. A gente só segue o fluxo. Nós não obedecemos eles, nós obedecemos Cristo. Nós sabemos o nome, nós sabemos quem é. Como é que eu vou obedecer a alguém que eu não sei nem quem é? Meus queridos, é muito perigoso obedecer eles. Essas grandes organizações, a gente não sabe nem quem são eles. E temos que obedecer, porque eles falaram o que tem que fazer. Mas eles quem? Eles quem? Escutem o que eu estou dizendo a vocês. Eles vão querer que você obedeça. E o cerco vai começar a se apertar. Igualzinho acontece quando, por exemplo, você quer viajar, só pode viajar agora se você tiver a determinada picadinha. Se você não tiver a picadinha, você não viaja mais. É igual isso daí. Eles vão começar a fechar um cerco de uma tal forma que você só pode fazer determinadas coisas se você obedecer o que a gente quer que você obedeça. Se você não obedecer o que a gente quer que você obedeça, você não vai poder fazer o que você quer. Então, eu tô desesperado com o que está começando a acontecer. Eu não posso falar.
Eu tenho que me segurar. Eu tenho que me segurar. Um dia, e ainda esse ano vai acontecer isso. Para pouca gente, mas vai acontecer. Um dia nós vamos nos encontrar sem câmeras. E aí poderemos falar mais coisas. Para que vocês abram os olhos. Eu anseio o dia que a gente começa a se encontrar. Eu já disse isso uma vez. Vamos começar a sair dessas câmeras. Elas são importantes, são. Eu estou chegando a mais de 50 mil pessoas agora. Mas tem coisas que a gente hoje já não pode mais falar diante delas. Tudo que eu estou pregando eu estou mostrando na prática aqui. Estou querendo falar, não posso falar. Estou querendo falar, não posso falar. Eu não posso botar minha liberdade de pensamento. Eu não posso falar. Não posso. Não, claro que você pode. Só se você quiser que eu não esteja aqui amanhã. Recebi milhares de cartas de pessoas que se afastaram da igreja ou estão fora dela porque contraíram um segundo ou terceiro casamento inválido. Quantas pessoas nessa situação se afastaram da igreja porque casaram uma vez, se separou, aí se juntou com outra pessoa, e aí está no pecado, e aí está no adultério? Quantas pessoas se afastaram da igreja por causa disso? Porque a igreja fala que não pode comungar, e não sei o que, e não pode confessar. Todos expressam uma grande infelicidade interior, um tédio, uma descrença e uma grande ansiedade. Não porque quebraram uma lei, mas veja, essas pessoas que casou um dia e agora está no adultério e agora está transgredindo uma lei da igreja. Não é que você transgrediu uma lei da igreja, esse não é um verdadeiro problema da sua vida. O verdadeiro problema de transgredir uma lei da igreja é que na verdade você quebrou um vínculo de amizade com Jesus. Esse é o maior problema. Então às vezes as pessoas acham que elas estão tristes, estão amarguradas, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque quebraram uma lei da igreja. Sim, você quebrou uma lei da igreja, mas antes de quebrar uma lei da igreja, você quebrou um relacionamento. E é por isso que a tua vida talvez não tenha tanta alegria. Eu tenho visto alegria nas pessoas, porque eu tenho falado a verdade. A verdade é que você não pode viver nesse adultério. A verdade é que você não pode morar junto. Essa é a verdade. E é bonito ver tantas pessoas. Esses dias mesmos, ouvi tantas pessoas me dizendo. E as pessoas estão começando a aderir a esse negócio que eu tenho falado. Que na verdade não sou eu, é a própria igreja ensina. Estão começando a aderir, está morando junto, aí começa a fazer a separação de corpos. E nesse processo de separação de corpos, começa a fazer os processos de casamento. Olha que coisa mais linda. Então as pessoas que moravam juntas começam a descobrir a verdade. Não é que você transgrediu uma lei da igreja. O maior problema é que você perdeu uma amizade com Deus. Então você não pode comungar, você não pode confessar. Por quê? Você feriu uma amizade. E aí as pessoas estão começando a aderir isso de separação de corpos. Então esse é o problema é o sexo fora do casamento. Então vamos nos separar de corpos. Isso, se separem de corpos por amor a Jesus Cristo, para voltar à amizade com Deus. E depois fazemos o quê? Se querem casar, se esse é o caminho de vocês, então agora façam um processo certo. E muitos estão fazendo. Quantos testemunhos eu tenho escutado? Não é um, não é dois, é um monte de gente falando, ficamos um ano em castidade, um ano sem se tocar, e agora nós estamos casados, comungando, confessando e felizes. A alegria que temos não tem noção. Quantas pessoas eu tenho que escutar e dizem a mesma coisa? Frei, enquanto eu morava junto, eu vinha para a igreja e só chorava, porque via as pessoas comungando e eu não podia comungar. Então, porque você não quebrou só uma lei, você quebrou uma amizade. Isso é muito sério. A solidão deles diz que não há alguém para verdadeiramente amar, não há certeza, só há sujeição. Quando há o amor de Cristo, então o amor começa a crer em tudo. Ninguém pode superar o amor que Cristo demonstrou ao nos redimir e fundar o seu corpo místico, a igreja.
Não pode haver maior certeza no mundo. Seu amor pode nos salvar do autoritarismo e do medo causado por ele, e nos tornar criaturas realmente amorosas, unidas nos braços do afeto, aquele que nos amou até a morte. Às vezes se diz que a igreja destrói a liberdade de pensamento e aniquila a razão. Mas a igreja obriga você a acreditar em tal coisa. Na verdade, é o contrário. O autoritarismo é que destrói a verdadeira liberdade de pensamento. Você deve sempre fazer uma distinção entre libertar-se de um pensamento e liberdade de pensamento. Uma coisa é libertar-se de um pensamento, outra coisa é liberdade de pensamento. O diabo praticamente convenceu o mundo de que se você aceitar a verdade de Deus, você não é livre. Que se você aceitar qualquer verdade, está destruindo a sua razão. Ele convenceu muitas almas no mundo de que qualquer limitação imposta à razão é a destruição da razão. Veja, o diabo é expert nisso. Ele convence você de que se você não desobedecer, você não está sendo livre. O diabo vai jogando isso na tua cabeça. Como é que você é livre? Desobedecendo. Deus falou para não fazer? Não, desse jeito aí ele está te prendendo. Ele falou que não pode fazer? Não, ele está te prendendo, faz. Olha o diabo. Gente, isso aqui é muito importante. O diabo praticamente convenceu o mundo de que se você aceitar a verdade de Deus, você não é livre. Então o que o diabo fez você acreditar e está fazendo o mundo acreditar? Olha, se você aceitar a verdade de Deus, você não está sendo livre. Agora, se você aceitar o que os artistas falam, o que a televisão fala, o que o mundo de hoje fala, aí você é livre. Porque você é livre para pensar no que você quiser. Agora, se você pensar no que a igreja fala, agora você não é livre. Se você pensar no que Deus fala, você não é livre. Essa artimanha de quem, gente? Do diabo. E onde que ele implantou esse argumento? Onde começou essa estratégia? Gênesis. Não. Desse jeito aí vocês não estão sendo livres, não. No jardim do Éden, o diabo sugeriu aos nossos primeiros pais que se não conhecessem o mal, Deus de alguma forma estaria destruindo a sua liberdade. Gente, olha isso. Se você não conhecer o mal, você não vai saber o que é ser livre. Então perguntou: por que Deus te ordenou? Para ele você não é realmente livre até que conheça o mal. Em outras palavras, o diabo estava dizendo aos nossos primeiros pais que o propósito de Deus era impedir a livre investigação, que ele queria matar a raça humana na ignorância. O diabo convenceu Adão e Eva de que Deus não queria que eles conhecessem alguma coisa. O diabo convenceu Adão e Eva que Deus estava impedindo que eles conhecessem o mal. Gente, isso acontece ainda nos dias de hoje. O diabo vai convencendo as pessoas de que ela tem que experimentar isso, de que ela tem que experimentar aquilo, e só quando você experimentar, você vai estar sendo livre. Enquanto você não experimentar tudo, você não é livre. Não se iluda. Deus é um velho conservador reacionário. Ele não quer que você conheça o mal, seu corpo, suas regras. Isso aqui é o diabo falando: não se iluda, para com isso. Deus é um velho conservador. Ei, quantas pessoas de hoje vão dizer: a igreja é conservadora, a igreja é coisa do passado, esse negócio de castidade, esse negócio de casamento só com um homem, com uma mulher, isso é coisa do passado, esse negócio de ter filhos, esse negócio aí, isso é coisa do passado. A igreja é conservadora. Deus é um velho conservador. Não. Ele não quer que você conheça o mal. E o grande slogan do mundo hoje é: seu corpo, suas regras. Ei, o corpo é teu, você faz dele o que você quiser.
Se você quer desvirar, você desvira. Se você quer botar tatuagem da ponta a ponta, você coloca. Se você quiser colocar piercing de ponta a ponta, você coloca. Se você quiser, você está grávida, se você quiser tirar, você tira. É seu corpo, suas regras. Gente, dá vontade de cair aqui, só de estar falando essas coisas tudo aqui. O diabo está iludindo todo mundo. O diabo está enganando muita gente. E sabe o que é mais triste? Vocês, papais, deviam chorar, porque vocês estão começando a ver isso nos filhos e nos netos de vocês. O que eu estou falando aqui, vocês estão começando a ver nos filhos e nos netos. Estou mentindo? Essas palavras são do demônio, minha gente. Elas tentam caracterizar Deus como inimigo da verdade. Então é como se Deus fosse inimigo da verdade. Deus não quer que você saiba da verdade, Ele é inimigo. Por isso que Ele te proibiu, porque Ele não quer que você conheça a verdade. Olha o capeta como é sujo. O bicho é o mentiroso, é o mentiroso por excelência. E agora está querendo dizer que Deus é mentiroso. Está querendo dizer que Deus não quer que o homem conheça a verdade. Deus como inimigo da verdade, como um pai que se recusa a dar uma arma a um filho, alegando que está negando a ele o direito à liberdade. Para o diabo, a lealdade contínua à esposa, ao país ou à verdade é uma marca de escravidão e falta de liberdade. Então, se você é fiel a alguém, se você é fiel à sua pátria, se você é fiel ao seu casamento, se você é fiel a uma pessoa, e na verdade isso é falta de liberdade, porque você não está sendo livre. Se você está preso a alguém, você não está sendo livre. Então veja que no mundo de hoje, é por isso que está acontecendo isso. Não existe mais amor, não existe mais fidelidade. É por isso que no mundo de hoje, os casais estão aceitando 3 na cama, 4 na cama, 5 na cama, 10 na cama, e virou uma Sodoma e Gomorra. Por quê? Por quê? Porque se eu estou preso à minha esposa, eu sou escravo da minha esposa. Porque se eu estou preso ao meu marido, eu sou escravo do meu marido. O diabo quer que você se pense assim. Eu não vou ter filhos. Por quê? Porque o mundo coloca isso, o diabo coloca isso. Porque se eu vou ter filhos, eu vou começar a ser escravo dos meus filhos. Então eu vou ter que acordar de noite para dar de mamar. Isso é escravidão. Ai, tadinha. Então veja que isso desmantela o dom de Deus da maternidade, desmantela tudo, desmantela a família, desmantela casamento, desfaz tudo. E aí por isso que o feminismo está tão em alta, né? Feminismo, porque as mulheres somos oprimidas pelos homens. E o diabo vai colocando na cabeça que tudo é escravidão. Eu ficar em casa, dona de casa, cuidando dos filhos. Alguém chega e dá o conselho para... Olha, a mulher tem um marido que trabalha, tem dinheiro suficiente para cuidar das contas, marido trabalha, dá para pagar todas as contas, dá para fazer tudo direitinho, não há necessidade financeira nessa casa, não há problema nenhum, tem 3 filhos para cuidar, aí a mamãe está em casa, para que trabalhar? Está em casa, o seu trabalho é doméstico, o seu trabalho é educação dos filhos, o seu trabalho é cuidar da casa, o seu trabalho é esperar um marido que vai voltar do trabalho cansado, isso, trabalho doméstico, não há necessidade, o marido ganha bem, o marido cuida, tal. Aí vai chegar a outra dos infernos e vai dizer para essa mulher: isso é escravidão. Você tem que ser independente, você tem que trabalhar. Isso, vai lá trabalhar. Você não precisava trabalhar, vai lá trabalhar, deixa seus filhos sozinhos, deixa seus filhos com os outros, deixa seu filho na escola. Seus filhos vão se perder muito mais fácil agora, porque agora, sem necessidade, você se enfiou nessa loucura de pensamento, muitas vezes do inimigo, que acha que agora tudo é escravidão. A família é escravidão, casamento é escravidão, ser mulher é escravidão do homem, o homem é escravo da mulher, e tudo agora virou escravidão, e os pais são escravos dos filhos, e os filhos são escravos dos pais, os filhos não vê a hora de sair de casa, porque somos escravos nessa casa.
Gente, tem alguma coisa errada em tudo isso, tem ou não tem? Eu não sei como os cabecinha branca aí, os nossos avós, que eu estou vendo alguns aqui, como é que vocês aguentam ver um negócio desse? Porque na época de vocês não era assim, não era? Faz tão pouco tempo e o mundo mudou tão rápido, né? Eis a grande bênção da internet. Ela é uma bênção, mas ela também tem um poder de fazer o mal chegar muito mais rápido. Assim como eu tenho usado a internet para fazer o bem chegar mais rápido, glória a Deus, e muita gente está fazendo isso, mas diga-se de passagem, ela tem poder para fazer o mal chegar muito mais rápido. E vamos ser bem sinceros, tem mais gente do mal nessa internet do que gente do bem. Então o mal está crescendo mais rápido do que vocês imaginam. Até porque os filhos das trevas são mais espertos que o da luz. Pode olhar na pandemia, quando começou a pandemia, aí todo mundo fechou a igreja. O que teve que acontecer? Os padres tudo tiveram que entrar para a televisão. Tudo tiver, porque eu sou um padre que já de mídia, vamos dizer assim. Mas quantos padres não eram de mídia? Não eram acostumados a passar. Não. E o que aconteceu? Você via o desastre, não conseguia fazer nada na televisão. Uns não sabiam nem onde apertava, não sabia como ligava um celular. Mostra o quê? Que enquanto a gente está tentando ver como é que liga um celular, o mundo já ligou faz tempo, filho, já ensinou muita coisa. Então esse meio é bom, esse meio é poderosíssimo, mas não se esqueça que o mal tem usado ele melhor que nós. Está acordando você essa pregação ou não? Não é possível que você vai continuar dormindo. É verdade que quanto mais você concorda com a verdade divina, menos livre você se torna? É verdade isso? Antes de ir para a escola, eu era livre para acreditar que Shakespeare nasceu em 1224. Então, você pode um dia ter acreditado que Shakespeare nasceu em 1224. Mas quando você chegou na escola, disseram que não, ele não nasceu em 1224. Ele nasceu em 1564. Deram-me uma data exata. Descobri que a educação estava realmente restringindo minha liberdade de cair no erro. Então veja, quando alguém te fala a verdade, não é que ela está tirando a sua liberdade, ela simplesmente está tirando a sua possibilidade de cair no erro. Antes de ir à escola, eu também achava que H2O era realmente as iniciais de um espião. Então eu caí nas mãos de um professor conservador, ele bloqueou todo o meu esquerdismo. Você sabe o que ele me disse que significa H2O? Ele disse que era o símbolo da água. Quanto mais eu estudava, menos livre eu ficava para conhecer o erro. Então tem gente que... Não, mas eu quero acreditar nisso, mas minha criatura, quando você descobre a verdade, você tem que ser capaz de se libertar do erro para ficar com a verdade. E ser livre não é ficar nessa... Não, então H2O... Para você, talvez até hoje, era as iniciais de um espião, mas aí se eu te falo que H2O não é o símbolo da água, então você tem que entender que você não está deixando de ser livre porque você entendeu a verdade. Então para o mundo de hoje, não, mas ainda mais se for a igreja que falar, não. Quero continuar acreditando nisso aqui. Liberdade é uma palavra muito banalizada e pouco compreendida. Gente, nos dias de hoje nunca se falou tanto em liberdade, mas ninguém sabe o que é liberdade. Queremos ser livres de algo apenas por causa de outra coisa. Quero me libertar do esquerdismo para aperfeiçoar minha alma. Quero ficar livre da fome para desenvolver o corpo que Deus me deu. Eu quero me livrar do medo para ser livre para o amor. Você percebe que a liberdade de algo é sempre uma liberdade para alguma coisa? A liberdade verdadeira não é a libertação da verdade. Gente, Futonchim está sendo profeta aqui. Eu vou ler de novo. Queremos ser livres de algo apenas por causa de outra coisa. Então por que você quer ser livre?
Porque você descobriu algo melhor e maior. Amém? Amém ou não amém? Amém. Preste atenção no que ele está dizendo. Quero me libertar do esquerdismo para aperfeiçoar minha alma. Eu não vou nem tocar nesse assunto, que senão eu entro no vespeiro. Futonchim. Futonchim. Ai, Jesus. Quero ficar livre da fome para desenvolver o corpo que Deus me deu. Eu quero me livrar do medo para ser livre no amor. Gente, então, a liberdade verdadeira não é a libertação da verdade, mas a aceitação de uma verdade. Então, quando é que você é verdadeiramente livre? Não quando você rejeita a verdade. Você é livre quando você aceita a verdade. Isto é liberdade. Liberdade não é quando você quer ficar no erro. Porque no erro você é escravo da mentira. Você só é livre de verdade. Você só é livre quando você aceita a verdade. Aí você é livre. Amém? Quando você é realmente mais livre? Quando é que você é realmente livre? Quando você sabe a verdade sobre alguma coisa. Quando você sabe a verdade, você se torna mais livre. A verdade. Não é à toa que Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja, quem é mais livre? Quem mais conhece a verdade. Quanto menos você conhecer a verdade, mais besta você é. Dá vontade de falar para uns jovens desses daí que estão fazendo universidade e faculdade. Tu é um besta. Tu acredita no que, em qualquer coisa que te fala, em qualquer livro que te fala, mas você se questionou se isso é a verdade? Veja, gente, tudo que eu escuto, tudo que eu leio, eu preciso me questionar, mas isso é a verdade? E hoje é um tal de, o WhatsApp não para, é vídeo, é áudio, é não sei o quê, e de quando em quando você recebe um monte de coisa. E não sei o quê, e o povo vai repassando mesmo, mas você sabe se isso é verdade? Você se questiona, é verdade? Você tem que se questionar. A liberdade está na verdade, porque senão você é escravo da mentira. Você é livre para desenhar, olha que lindo isso. Você é livre para desenhar um triângulo com a condição de lhe dar 3 lados. Você não tem como fazer um triângulo com 4 lados. Não, mas eu sou livre para fazer um triângulo. Não, mas se você fizer um triângulo de 4 lados, já não é um triângulo. Não, mas eu quero, Gente, não adianta. É a verdade. Eu estou falando do triângulo. O mundo de hoje está discutindo que tal pessoa não é homem, tal pessoa é mulher. Não, peraí. Qual é a verdade? Vamos se questionar. Qual é a verdade? Você pode mudar, você pode ir lá fazer cirurgia, você pode dizer que você é outra coisa, pode fazer tudo. Você pode pegar um triângulo e falar, o triângulo é com 3 lados. Você pode desenhar um triângulo com 4 lados. Agora, um triângulo com 4 lados é um triângulo? Você pode falar que não é homem, você pode falar que não é mulher, você pode fazer cirurgia, você pode fazer o que você quiser, mas vai deixar de ser? Isso é biologia. Você é livre para desenhar uma girafa. Imagina, vai desenhar uma girafa. Como é que você tem que desenhar a girafa? Se a desenhar, você só pode desenhar uma girafa se for com o pescoço comprido. Sim ou não? Porque se não for com o pescoço comprido, vai se tornar um cachorro. Ou outro bicho.
Não, mas eu sou livre para fazer a girafa do jeito que eu quiser. Não, não é. Você está sendo burro. Escravo das suas ideias prontas, fixas. Mas por que a girafa tem que ter pescoço grande? Porque olha para a girafa, olha lá. Isso é uma girafa, isso é uma girafa. Olhe para ela, tem pescoço grande ou pequeno? Pescoço grande, então pronto, isso é uma girafa. É simples assim. Você pode desenhar a girafa do jeito que você quiser. Você pode ser o que você quiser. E nós vamos respeitar isso aí. Ninguém vai te colocar na fogueira porque você quer ser outra coisa. Ou porque você quer desenhar a girafa do seu jeito. Só que não é uma girafa. Esta é a verdade. Tá dando para entender sim ou não? Eu tô falando as entrelinhas, um monte de outras coisas. Para você, meia palavra basta. No mundo de hoje, meia palavra deve bastar para ti, filho. Você é livre para dirigir seu carro no trânsito, desde que obedeça às leis de trânsito. Você é livre na lei, você é livre na verdade. Está entendendo ou não? Você é livre na lei, você vai ter que obedecer às leis que regem as coisas. Você é livre na verdade. Gente, tudo tem sua verdade, você precisa descobrir ela. Você é livre para usar esse copo, sim ou não? Sim ou não? Esse copo foi feito para isto, para eu beber uma água. E você pode usar para algumas outras coisas que coadizem com isto. Agora, esse mesmo copo eu posso quebrar ele, enfiar no seu pescoço e tirar a sua vida. Foi para isso que fizeram? É a verdade? Não. E se isso fosse a verdade, você não teria um copo dentro da tua casa? Não é isso? Mas por que você tem copos dentro da tua casa? Porque a verdade é que esse copo foi criado para beber água. Pronto, acabou. Você não tem medo dele. O copo nunca foi uma ameaça para você. Não tirar os copos de casa, porque até mesmo a faca. Você nunca tirou faca de casa. Se bem que algumas têm umas situações aí, né? Algumas pessoas, coitadas. Tudo tem a sua verdade. Você é livre para pilotar um avião, se respeitar as leis da gravidade e as verdades da aviação. Isto é o que nosso Senhor quis dizer quando afirmou: a verdade vos libertará. A verdade da igreja é uma verdade que nos veio de Cristo. Quando começamos a nos afastar dele, perdemos nosso caminho. Há um mapa para a verdade de Cristo na igreja. Repete com o Frei: há um mapa da verdade de Cristo na igreja. Podemos sair da estrada devido ao pecado ou erro, mas desde que tenhamos um mapa, podemos voltar à estrada. Algumas pessoas saem da estrada e depois rasgam um mapa. Esta é a maior tragédia. O mapa está dentro da igreja, a verdade está aqui. Você pode conhecer a verdade e ser verdadeiramente livre, meu filho e minha filha. Vamos chegando ao fim. A igreja sempre nos ensina os dois lados de uma questão. Eu lecionei filosofia em uma universidade por 25 anos, Fulton Sheen, e percebi que todos os que lecionavam lá sempre sabiam os dois lados de uma questão. Você pode ver, eu estudei para ser padre, e na escola a gente estudava filósofo ateu. A gente estuda os dois lados da questão. Quem pensa como a gente pensa e quem pensa o contrário. Todos na Universidade Católica conheciam as opiniões do mundo moderno sobre qualquer assunto. Na filosofia conhecemos os filósofos seculares, mas você acha que os professores das universidades seculares conheciam o pensamento cristão? Eles conhecem apenas um lado da questão, não os dois. Ou seja, tem gente que não quer acreditar na igreja simplesmente porque não acredita. Você pergunte para qualquer pessoa: você não acredita na igreja católica, né? Não acredito. Você já leu o catecismo da igreja católica? Não. Então como é que você não acredita naquilo que você não conhece? Se você não
Como é que você condena? Como é que você vai dizer aquilo que você nunca estudou, nunca conheceu? Veja, eu não acredito em Nietzsche porque eu estudei Nietzsche. Eu vi o pensamento contrário a nós. A gente não tem medo do pensamento contrário. Veja a grande obra de filosofia e Suma Teológica de Santo Tomás. Cada pergunta que sua grande mente esboça começa com uma dúvida e uma dificuldade. Então ele responde, e a construção da sua resposta contempla os dois lados da questão. Santo Tomás de Aquino é incrível, você chega a dar parafuso quando você lê ele, porque ele quer responder os dois lados. Quem está fora da igreja conhece apenas um lado e frequentemente é o lado errado. Tem muita gente que está fora da igreja porque não conhece a igreja e conhece só o lado errado. Ou seja, só conhece o lado errado, só conhece o seu lado, só conhece o seu jeito de pensar. Nossa liberdade não é uma independência da verdade, mas sim uma escravidão de amor. Essa é a alegria de ser católico. Somos escravos da verdade. Não estamos presos a sistemas políticos. Não estamos presos a homens. Estamos presos à verdade. O católico persegue a verdade. E o católico reconhece que a verdade está na igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Só estou na igreja católica porque eu vejo que nela tem a verdade, senão não estaria aqui. Sou livre, sou. A cada vez que eu conheço a verdade, eu vou me tornando mais livre. Deu para entender, irmão, irmã? Olha para quem está do seu lado e diga: abriu mais os seus olhos hoje? Falei o que podia falar. O que não podia falar, tive que engolir. Está sendo indigesto para mim ainda. Gostaria de falar nomes. Gostaria de mostrar vídeos. Gostaria de mostrar situações para dizer: esta é a verdade. Eu não quero te convencer de algo. Eu quero que você veja a verdade. Então, não é que eu não quero que você entenda que, por exemplo, eu estava falando da girafa, que a girafa tem um pescoço grande. Não, eu quero que você contemple a girafa. Eu quero que você contemple a girafa. Não é que eu estou dizendo e você tem que acreditar. Só contempla a girafa e você verá que esta é a verdade, que a girafa tem pescoço grande. Contemple Jesus e você vai ver que Ele é a verdade. Contemple os ensinamentos da igreja e você vai ver que ela diz a verdade, ensina a verdade e que não há erro no que ela ensina. É só você contemplar. E olha a palavra que eu estou usando: contemplar. Não é só estudar, é contemplar. Amém? Aplauda a tua igreja santa, católica, apostólica, romana. Esta é a alegria de ser católico.